Amém, aleluia. Ainda que a videira não dê frutos, nós nos alegraremos no Senhor. Amém. Porque o fruto maior a gente vai ter, que é a salvação. Amém. Ainda que falar, não, nessa vida eu não estou conseguindo muita coisa financeira, mas o fruto que a gente deseja é o espiritual, a eternidade, a salvação. Amém? Ainda que tenhamos que passar tribulações momentâneas, mas o Senhor, Ele é fiel. Amém. Aqueles que são fiéis. Amém. Né? Ele zela pela palavra do seu servo. Então, que hoje, ao depositar o seu dízimo, a sua oferta sobre este lugar, que o Senhor venha abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Amém. Não por avareza, não por vaidade, ou por qualquer outro motivo, mas para que você tenha bastante, para cuidar da obra do Senhor, sustentar a sua casa e conquistar almas. Amém? Amém. Em nome de Jesus, pegue seu dízimo, sua oferta. Você que já entregou, né, pelas BICs, pelas contas bancárias, você, eu quero fazer um BIC, lá no fundo tem um QR Code, pode fazer transferência também. E você que tem um dízimo, uma oferta para entregar, pode sair do seu lugar em nome de Jesus e depositar aqui.
Shalom. Pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus. Todos aqui tiveram uma semana abençoada, de vitória. Quando ele começou a orar, eu comecei a tremer. Acho que eu estou nervoso. O pastor está bem aqui sentado na frente do mês todinho. Mas glória a Deus, é Deus que vai falar conosco. Amém? Eu queria fazer uma oração novamente, porque orar nunca é demais, né? Orar é sempre bom, demais. Mais uma vez, pode ser sentado mesmo, com sua cabeça baixada. Amém. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, usa-me neste lugar, Deus. Que eu venha ser, Pai, boca tua, que eu venha ser instrumento do Senhor. Que a igreja, Pai, possa receber a tua palavra, Pai, e possa se encher de ti. Que, assim como eu aprendi, Pai, eu quero que a sua igreja também esteja apta a aprender de ti, Pai. A ouvir a tua voz, a permanecer na tua presença, não se desviar dos teus olhos, a viver em justiça, Pai, reto, íntegro no Senhor, Pai, dando frutos, Pai, sendo podado e dando mais frutos ainda. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Hoje, irmãos, eu queria trazer algo sobre crianças. Era o desejo do meu coração de querer trazer algo voltado como ser como criança. Mas ontem eu cheguei de um treinamento
E eu fui buscar o Senhor, eu falei assim, vou tentar o que o pastor faz, é purinho, purinho. Eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer ministrar na tua igreja? E aí Deus abriu uma passagem que há muito tempo eu tento correr dela, porque é uma passagem que eu gosto muito, mas que eu nunca consegui desenvolver algo em cima. Nunca consegui buscar uma palavra do Senhor em cima. E o Senhor me retornou essa palavra. E foi no purinho, gente. Eu orei, fechei o olho, não vi, coloquei minha mão lá e abri e caiu em cima. Eu fiz, eita, vai ser ela mesmo. Mas essa palavra se assemelha muito com o que eu queria trazer antes, sobre crianças. Não fala nada de criança nela, nada de criança, mas a essência tem tudo a ver com o que a criança precisa, tudo a ver com o que a criança tem. E quando você pensa em criança, não vou pregar sobre isso, mas eu quero te trazer isso à mente. Quando você pensa em criança, o que você pensa? Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Quando pensa em criança, o que é a primeira? Pureza, brincadeira, inocência, o que mais? Não tem mais nada. Doce. Sabe o que tem algo de interessante na criança que às vezes, muitas vezes a gente esquece? A dependência. Uma criança ela é totalmente dependente do seu responsável. Assim como nós somos dependentes de Deus. E é impossível uma igreja crescer e permanecer em Deus se ela não for dependente do seu responsável legal, que é o nosso próprio Deus. E essa palavra vai trazer isso. Pode abrir lá em João 15. João 15, esse capítulo para mim é muito especial, porque o João 15, 1 foi o primeiro versículo que eu decorei na vida. Não foi João 3,16, não foi Salmos 23, mas foi João 15 primeiro. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. O tema hoje é videira que permanece. É isso que eu quero trazer hoje, professor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, João 15, no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Amém. Glória. A gente vai estudar algumas peculiaridades da videira, mas vamos prestar atenção no início desse versículo que fala: eu sou a videira verdadeira. No mundo afora, gente, existe videiras de todo tipo, mas nenhuma videira é tão verdadeira quanto a videira de Cristo. O mundo agora está cheio de gente que se associa a várias coisas. Tem videira para todo tamanho, para todo tipo, para toda cor. Tem videira para tudo. Mas a videira que traz vida é somente a videira de Cristo. E é engraçado porque quando Cristo menciona isso, que Ele é a videira verdadeira, perceba que Ele vem logo em seguida dizendo que o Pai dele é um agricultor. Nenhuma videira no mundo afora vai cuidar tão bem de você quanto o seu pai. Nenhuma videira lá fora vai cuidar tão bem de você quanto o seu agricultor, quanto aquele que te conhece verdadeiramente. A videira do mundo era largada, era de qualquer jeito. As pessoas se fixam nela e se iludem. Algo interessante sobre a videira, né, que havia, é que a gente consegue transformar uva em vinho. E a videira do mundo ela embriaga muitas pessoas. Ela engana muitas pessoas com uma felicidade falsa. Quem já bebeu bebida alcoólica, sabe que quando você ingere aquele álcool, fica doidão. Então fica uma pessoa totalmente solta, ri à toa, faz coisas que você não faria se você estivesse sóbrio. Quem já passou por isso sabe que quando se bebe, você vive uma alegria que não é verdadeira.
É uma alegria tipo assim, estou rindo aqui, estou para lá, para cá, mas por dentro está vazio, por dentro está morto. A videira do mundo, ela te oferece isso, ela te oferece embriaguez, ela te engana, te trazendo uma felicidade que não é verdadeira. A felicidade em Cristo é diferente. Quem permanece em Cristo tem a vida eterna. Não precisa de estar bêbado, não precisa estar enganado, porque está na videira verdadeira, está sendo cuidado pelo melhor agricultor. Amém? Então perceba uma coisa: o que o mundo te oferece, Cristo te oferece ainda melhor. Cristo te oferece ainda maior. Pode ser difícil, poxa cara, é tão difícil ser crente, é tão difícil estar na igreja, mas você está na verdade, você está aliançado na verdade. Quando lá fora está só na mentira. Amém? Então, como eu falei, existe no mundo várias videiras, várias uvas de vários tamanhos, de várias cores, de vários sabores, mas uma coisa que a gente consegue tirar da videira, e é uma das curiosidades dela: Deus, ele podia ter colocado qualquer outra árvore aqui. Podia ou não podia? Podia ter colocado uma maçã. Como é que fala? Árvore de maçã? Macieira. Podia ter colocado pé de manga, pé de jaca, aquela árvore que tem raízes, que tem um tronco, que tem galhos, que tem folhas, mas ele escolheu justamente a videira, porque ela, diferente das outras árvores, ela não tem um tronco. Ela pode ter raízes, mas ela não tem um tronco, ela não consegue crescer por si só. Então, uma das coisas que eu tiro aqui é que ela tem a necessidade de se apoiar para que ela cresça. Aquilo que eu comentei no início, a dependência de uma criança. É a mesma coisa, a dependência da videira. Ela precisa ter uma alicerce, ela precisa ter algo para que ela se prenda e comece a crescer, comece a ficar bonita. Quem já viu aqui uma videira? A casa do meu amigo, já viu. Na casa de um amigo meu, eu amava ir lá quando dava uva. Porque quando eu entrava na porta dele assim, já tinha uma videira assim na entrada, e aqueles cachos de uva bonitos, aquelas docinhas sem semente. Meu Deus, era muito bom mesmo. Mas era muito lindo de se ver aquela estrutura, o jeito que ela ficava. A videira, ela precisa disso, ela precisa de um suporte. Ela precisa estar cuidada em algo. Ela precisa de alguma coisa para fortalecer ela. Sabe o que acontece nas videiras do mundo? A videira do mundo aí, ela não tem um suporte. O que acontece com uma videira que não tem suporte? Eu estudei, ela necrosa, ela morre, ela apodrece. Ela não consegue sobreviver, porque ela precisa de um suporte, ela precisa para que ela cresça. É a igreja. Para a igreja crescer, nós precisamos ter uma base muito forte. Nós precisamos ter uma alicerce muito forte. Nós precisamos ser como essa videira. Muito se fala em crescer, muito se fala em enchermos a igreja. Mas se nós não temos uma base forte, nada adianta crescer, porque sem base a gente vai perecer, a gente vai perder. Então, tanto se fala, vamos crescer uma igreja pequena, vamos crescer uma igreja maior ainda. E ok, está certo, a gente tem que crescer, a gente tem que multiplicar, a gente tem que encher de pessoas, mas para isso nós precisamos ter uma base forte. Não basta eu, não basta o pastor, não basta o irmão Wander, não basta o Jailson ter a base. Precisa todos nós termos a base. Todos nós precisamos estar no mesmo propósito, alcançados no mesmo Cristo. Todos nós precisamos estar entendendo a mesma palavra, buscando o mesmo Deus. Amém. A gente só vai crescer não quando 1 ou 2 ou 3 estiverem fortes, mas quando toda a igreja estiver forte. O resultado do crescimento vai ser quando todos estivermos aliançados no mesmo propósito. Lá onde eu trabalho, eu não costumo cobrar muito de novatos. Eu deixo o novato primeiro aprender, primeiro se aperfeiçoar. Por quê? Porque eu entendo que a qualidade vem com a quantidade. Quanto mais você se qualifica, mais você quantifica. Porque você quer mais, você quer aprender mais. Você está tipo, meu Deus, agora eu conheço, agora eu posso fazer com a igreja do mesmo jeito. Se a igreja não estiver unida, se a igreja não estiver em Cristo, no mesmo propósito, de nada adianta encher essa igreja.
E eu estou falando da nossa igreja porque é a realidade que eu conheço. Outras igrejas podem estar passando pela mesma realidade, mas a nossa. Não adianta a gente querer encher essas cadeiras. Se os nossos irmãos, que hoje podem estar em casa, à toa, não fazendo nada, está saindo, priorizando outras coisas além de Deus, não estiver no mesmo propósito, essa igreja nunca vai sair do lugar que ela está. Nós precisamos nos encher de Deus primeiro. Nós precisamos nos qualificar em Deus primeiro, conhecer o nosso Pai, que aí nós vamos entender o agir que Ele vai fazer nessa igreja. Mas eu e você precisamos cutucar o nosso irmão. Precisamos chamar a atenção. Precisamos, ei, sentir tua falta hoje. Ei, por que você não veio? É assim que essa igreja vai crescer. Amém? Então, nós precisamos estar firmes em Cristo. Precisamos estar firmados no Senhor para que o corpo cresça. Ele é a videira verdadeira, ele já está lá. E tem muitas pessoas que não estão conectadas à videira verdadeira. Estão morrendo. Olha só, o versículo 2 fala assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele corta. Ele não deixa lá, estou seco, estou aqui, estou bonito, estou com Cristo. Não, ele corta. E para onde é que ele joga? Nós vemos mais para frente, ele joga mais para frente no versículo 6, se eu não me engano, no 6 fala que ele joga no fogo. E não é nem um fogo de uma forja, é um fogo para queimar mesmo. Não sobra nada de um graveto quando é jogado no fogo. Então nós precisamos estar firmes no Senhor. Não adianta só estar na videira, se você não permanecer na videira. Amém? Uma segunda coisa que eu aprendo na videira, uma curiosidade que eu não sabia, mas que eu aprendi estudando isso aqui, é que a videira ela só cresce em climas quentes e em solos drenados. Que louco, não? Uma videira só cresce quando está calor, quando o chão não pode ter muita água, porque senão ela não dá frutos, ela não consegue crescer. É a igreja. A igreja ela só consegue crescer quando ela está em um ambiente, vou colocar assim, tribulado, né? Ela está em um ambiente sob pressão. A igreja só cresce assim. Foi muito bonita aquela mensagem que o Wesley trouxe aqui no altar. Casou muito com a nossa realidade. Isso que nós nem falamos com ele nada, mas casou muito com a nossa realidade que ele trouxe. E ele falou uma coisa muito bonita aqui em cima, que a igreja só cresceu quando ela era perseguida. Imagina só, você ser jogado no Coliseu, com um leão solto, você correndo daquele leão, não tendo para onde ir, tudo fechado. E aquele leão te devorando. Você sentindo aquela dor. Ali, gente, pode dizer assim, alguns poderiam dizer, que louco, porque não nega a sua fé, que louco, porque não nega o seu Cristo, porque eles sabiam que o seu Cristo era verdadeiro, eles sabiam que a videira que eles estavam aliançados, conectados, era verdadeira. E muitas pessoas eram impactadas, muitas pessoas eram transformadas por conta daquela simples atitude de não negar. Sabe por quê? Porque elas poderiam negar muito fácil, a vida delas era muito mais importante. Mas aquelas pessoas que morriam no Coliseu preferiam viver uma vida com Cristo, que era mais importante para elas do que a sua própria vida. A igreja só vai crescer estando sob pressão. Nós só vamos sair do lugar que nós estamos quando nós formos perseguidos, quando as pessoas começarem a te odiar, falar para você que você não está certo, e você está, porque você está seguindo a palavra. Amém. Glória. As pessoas dirão para você, não quero ficar mais com você, não quero ser mais seu amigo. Não fique triste por isso, porque se você estiver vivendo na verdade, isso vai acontecer. Porque o mundo não quer viver na verdade. É assim que nós vamos crescer. É na pressão. É quando a gente vai sendo perseguido, é quando a gente vai sendo humilhado. É aquilo que sempre é pregado nessa altar, está tendo muito elogio. Se não está tendo perseguição na sua vida, tu pode ficar alerta, porque algo está de errado. Algo está de errado na sua vida, algo não está certo. Você precisa provocar o mundo e mostrar qual é a verdade que você segue. É assim que você vai crescer. Então a videira, gente, ela tem essa curiosidade, ela só cresce em lugares quentes, em lugares secos. Ela só cresce assim. Ela só se desenvolve assim.
só se desenvolve no suporte. Amém? Amém. Mateus 11:12 diz assim, ó, quem quiser abrir lá. Mateus 11, versículo 12. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tornado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino dos céus é conquistado por meio de quê? Força. É força, meu irmão. Não é coisinha, não é passando a mão na cabeça, não é dando chupeta, não é dando comida de criança. Não, é a força. É brutalidade, é guerra. É assim que a gente conquista o reino dos céus. Amém. É assim que nós crescemos em Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Lá em João 15, quando a gente, se quiser voltar, percebe que tem uma palavra que é muito, muito mencionada, que é sobre permanecer. É difícil permanecer ou não é? Muito difícil. Você permanecer convicto na sua fé, você permanecer convicto nas suas crenças, convicto naquilo que é inegociável para você. É muito difícil permanecer. E uma igreja, ela só está em Deus, ela só permanece em Deus quando ela entende que tem que permanecer nele. Não é tipo assim, eu vou sair da igreja, cresci a minha vida inteira na igreja, vou experimentar um pouco no mundo. Não é assim. Não é assim que a gente permanece. Não é assim que a gente vive. Você está trocando a videira verdadeira por videiras falsas, por videiras que empreagam, que não te entregam nada. Você tem que permanecer. Permanecer no calor, permanecer na seca, permanecer na dificuldade, permanecer na pressão. Videiras que florescem, videiras que dão frutos, que dão ramos, precisam permanecer. E quando permanece, ele poda você dá mais frutos, mais frutos. Amém? Então tem crente que quer permanecer do jeito que está. Tem crente que quer permanecer do jeito que sempre foi. Tem crente que não quer mudar. Quer permanecer no mesmo eixo, quer permanecer na mesma mentalidade, quer permanecer do mesmo jeito que fez há 1000 anos atrás. Ei, se toca. Não é assim que você vai crescer. A palavra de Deus é a mesma hoje, foi a mesma ontem, hoje, amanhã, ela será para sempre. Mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. Ela se renova a cada dia, você precisa se renovar. Não permanecer do jeito que você está. Não está dando fruto? Vamos mudar. Não está crescendo? Vamos mudar. Vamos mudar. É hora de permanecer no Senhor, de mudar no Senhor. Amém? Então, aquele que não permanece em Deus, ele corta. Não queira ser cortado. Não queira ser jogado no fogo. Não queira. Queira permanecer no Senhor. É difícil. Não é impossível, é difícil. Mas você precisa permanecer para crescer. Amém? Então, se está difícil, se está fácil, permaneça. Você só vence se você permanecer. Porque quem não permanece cai fora e nunca cresce. Só necrosa. Só morre. E nós precisamos permanecer no Senhor e se tornar uma vinha linda. Uma vinha que não vai embriagar pessoas, que não vai iludir pessoas. Mas que vai trazer vida, vai trazer paz. Amém? Então conquiste com força, não desista, meu irmão, não desista mesmo. Se tu vê que tem um irmão que está pisando fora, tu olha, quer ser cortado, volta, está indo para onde? Cara, é muito arriscado você sair do Senhor, é muito arriscado. A chance de você não voltar é muito grande de você não voltar. Permaneça, está difícil, permaneça. Está complicado, permaneça. Tem que permanecer. Amém? Então, videiras que permanecem, elas florescem, elas dão fruto. Elas dão ótimas uvas, lindas, maravilhosas, com sementes e sementes, mas elas florescem em Deus. Amém? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para a igreja hoje. Essa mensagem que eu queria
Que ela não fique somente contigo nessas 4 paredes, mas que ela venha florescer e estar mais longe. Esteja firme, esteja no suporte correto. Esteja preparado à pressão, porque é nela que você cresce. Amém? Vamos levantar, orar, Senhor, falar com Deus nesse momento. Eu ia fazer um quebra-gelo, mas não tem gente suficiente para fazer, então não vou fazer. Mas é o quebra-gelo que eu posso fazer depois. Amém? Vamos falar com o Senhor, vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, Pai, que se dispôs a sair da Sua casa, a estar aqui, às vezes cansado, de um dia corrido, de um dia que foi totalmente frustrante, de um dia, Pai, que às vezes não pode ter sido uma vitória, mas que foi uma vitória quando Ele chegou aqui neste lugar. Muito obrigado, meu Deus, por cada um dos meus irmãos que se dispuseram, Pai, a estar na Tua casa, te buscando, te adorando, se enchendo da Tua palavra. Deus, que essa palavra, Pai, de hoje não venha retornar vazia. Que nós possamos entender, Pai, que a videira verdadeira é permanecer em Você. Porque é só em Ti, Jesus, que nós temos um cuidado de ouro, um cuidado de muitos privilégios, que é ser cuidado por Deus. Nós não estamos em qualquer vinha, nós não estamos em qualquer videira, nós não estamos em qualquer lugar que somos largados para morrer, que não somos cuidados. Nós estamos na videira verdadeira, que é o grande Eu Sou, que é cuidado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh Deus, que essa igreja venha crescer em Ti, que essa igreja venha entender, Pai, que antes do crescimento, Pai, existe uma base que nós precisamos colocar em nossa vida, colocar em nossa igreja. Existe, Pai, um alicerce, um suporte para que essa igreja cresça. Existe uma qualificação que nós precisamos buscar, que é o Senhor. Só assim, Deus. Antigamente as igrejas cresciam não com eventos, não com coisas atrativas, mas cresciam porque o Teu Espírito Santo fazia grandes maravilhas na igreja. Fazia grandes maravilhas na igreja, Pai. Era assim que a igreja crescia verdadeiramente. Nós precisamos voltar, Pai, às raízes. Nós precisamos voltar a ser crescidos sob pressão, sobre quando tudo não está fácil, sobre quando tudo, Pai, não está favorável. É assim, Pai, que nós precisamos voltar a crescer no Senhor, Pai, quando tudo parece difícil, quando tudo parece perdido. É assim que a Tua igreja cresce. Nós estamos vivendo, Pai, na nossa fé, como eu falou, nós estamos tocando na fé. Nós passamos por momentos tribulosos antes de chegar até aqui. Foi luta de mais de 2 anos para conquistar esse lote. E antes de conquistarmos, passamos por uma tribulação na família pastoral, mas nós permanecemos, porque nós tínhamos ciência de que nós iríamos crescer. Essa igreja não tinha nenhum fundo financeiro riquíssimo para crescer essa estrutura. E olha onde nós chegamos. Só por permanecermos, só por crermos, nós chegamos até aqui. E aonde é que o Senhor pode nos levar? Se nós permanecermos na videira verdadeira, se nós estivermos prontos para sobreviver à pressão, aonde é que nós podemos chegar? Nós não sabemos, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor tem preparado coisas maiores para essa igreja. Mas antes, Pai, ensina essa igreja a se qualificar no Senhor, a se firmar no Senhor. Não 1, não 2, não 3, mas toda a igreja precisa firmar no Senhor para que ela cresça. E é isso que eu peço, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos corações, toca no nosso espírito, aumenta a sede, aumenta a fome por Ti, para que a gente venha permanecer firme e não negociar nenhum princípio, nenhum momento de estar na Tua casa. É isso que eu peço, Senhor, em nome de Jesus.
fortaleça essa igreja, fortaleça para os nossos líderes, fortaleça para as nossas ovelhas. Fortalece, Senhor, fortalece na verdade, fortalece em Cristo. Não deixe que nenhum ramo, Pai, seja cortado, mas que esse ramo, Pai, venha a ser reavivado se ela estiver desconectada do Senhor. Que ela possa voltar a estar conectada em Ti, dar frutos e mais frutos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É isso que eu te peço, meu Deus. Leva, Pai, cada um em segurança para a sua casa. Guarda todo mundo, Pai, de todo acidente, de todo assalto. Não permita, Pai, que o laço do passarinheiro, Pai, seja colocado no caminho de cada cristão que está aqui nessa noite. Proteja toda a tua igreja, Deus. Todos aqueles, Pai, até os que não puderam vir. Guarda, Pai, livre de tudo, Pai, de toda cilada. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço, meu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo que excede todo e qualquer entendimento. Que essa paz seja contigo hoje, amanhã e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.